Fala, meu povo, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver assistindo essa aula. Vamos iniciar então o nosso curso de português Conhecendo a Banca Legatus em Questão. Nesse curso, como eu já comentei, nós vamos tratar de resolução de questões, então não vamos falar de teoria. A teoria que a gente vai adotar, obviamente, vai ser na resolução das questões. Para você que tem ainda um pouco de dificuldade nesse conteúdo, vá lá no meu Instagram, @professor Bruno Oliveira, e vai nos destaques. Lá haverá uma série de aulas voltadas para concurso de uma forma geral. Então você pega a base teórica lá e depois vem responder as questões comigo, tá bom? Na aula de hoje nós vamos tratar acerca da acentuação gráfica e ver como essa banca trata esse tipo de questão nas suas provas. Então, nós temos aqui as duas questões mais recentes que foram cobradas por essa banca. Quando se trata de acentuação gráfica, ortografia e fonologia, a banca trata mais ou menos dessa forma. Ou ela vai cobrar questão de acentuação, ou ela vai cobrar questão de ortografia, ou ela vai cobrar questão de fonologia, separação de palavras ou algo do tipo. Tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui completar as lacunas de um mundo que parecia não escancarar tanto a sua autossuficiência. O vocábulo está corretamente grafado conforme o novo acordo ortográfico. Percebam que aqui eu tenho uma questão de hífen, mais ou menos, né? Uma questão de hífen. Quando eu tenho, olha só, quando eu tenho um prefixo seguido de uma palavra que começa em S ou em R, eu vou fazer a dobra dessa letra, tá bom? E vou colocar junto, como acontece na letra B, tá bom? Como acontece na letra B. Quais são os erros das outras alternativas? Vai anotando aí, ó. Em autoproclamação, eu tenho uma palavra que termina com a vogal e começa com uma consoante. Nesses casos aqui, a palavra fica junto. Então, eu coloco, autoproclamação. Autoproclamação. Aqui é a mesma coisa, termina em uma vogal e começa com outra vogal, porém, vogais distintas. Socioeconômico. Aqui é a mesma coisa, termina em R e começa em S. Eu só vou fazer essa separação aqui se ela estiver começando também em R, ou seja, em consoante igual. Então aqui fica, super sensível, tudo junto. E aqui, da mesma forma, anti-etarismo. Professor, quando é que eu vou utilizar, então, o hífen? Quando eu tiver, por exemplo, a palavra micro-ônibus. Por quê? Porque aqui eu tenho duas vogais iguais. Quando eu tenho duas vogais iguais, elas se separam. Quando eu tenho vogais diferentes, elas se juntam, tá bom? Segunda questão, também desse concurso da Prefeitura Municipal de Parnaíba, aplicada recentemente essa prova. Analise o excerto e julgue os itens e depois marque a alternativa que contém apenas os itens corretos. Então, olha só, eu tenho aqui, no vocábulo relação ao mesmo tipo de ditongo que há em. Meus amigos, todas as vezes que eu tiver uma palavra que termina em ão, eu tenho aqui um ditongo vocálico. Por exemplo, também. É como se esse M fosse um I. Então é como se ele fosse representado assim, também. Cantaram. É a mesma coisa, cantarão. É como se eu tivesse um U aqui. Então essa alternativa aqui está correta, tá bom? Correta essa primeira alternativa, eu já vou colocar aqui um V. Aí olha só, eu já vou eliminar a letra E e já vou eliminar a letra C. Concurseiro que é inteligente não perde tempo com esse tipo de questão. É o tipo de questão que dá para você ir excluindo as alternativas. O vocábulo frequência tem o mesmo número de letras e fonemas que existe em inspiração. Vamos falar de matemática aqui agora. Olha só, número de letras e número de fonemas. Como é que eu vou saber? O número de fonemas, olha só, o número de fonemas é igual ao número de letras menos, para o pessoal aí que é da matemática, o número de fonemas é igual ao número de letras menos os dígrafos. Professor, como é que isso ocorre? Então pega, por exemplo, a palavra panela. Eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho algum dígrafo aqui? Não. Então eu tenho 6
fonemas também. Agora pega, por exemplo, a palavra carro. Eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu tenho algum fonema? Tenho aqui eu tenho algum dígrafo? Tenho aqui, ó, o RR. Então eu coloco 5 menos 1 é igual a 4 fonemas. Pegou o bizu? Vamos aplicar agora a questão. A questão fala de frequência. Vamos uma por uma, ó. Frequência. Eu tenho quantas letras aqui, ó? Vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Percebe que eu tenho 10 letras. Eu tenho algum dígrafo aqui nessa alternativa? Tenho bem aqui, ó. Esse N, ele simplesmente diz que esse é nasalizado. Então eu coloco 10 menos 1 igual a 9. Pronto. Qual é a outra palavra? Inspiração. Aí eu vou, ó, inspiração. Novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Já pegou o bizu, né? Eu tenho algum dígrafo aqui? Bem aqui, ó. Esse N está simplesmente dizendo que eu tenho uma nasalização no I. Então eu coloco 10 menos 1 igual a 9. Então essa segunda aqui também é correta. Então a segunda também está correta. E eu já elimino a letra D. Pronto, fica entre a letra A e a letra B. Esse tipo de questão é muito tranquilo, porque ele já vai te dando essas alternativas, tá bom? Terceira, tanto em misticismo quanto em encantamento tem-se a presença de encontros consonantais perfeitos, imperfeitos, melhor dizendo. O que são os encontros consonantais imperfeitos? São aqueles que ficam um em uma sílaba e outro em outra sílaba. Então aqui, ó, em misticismo, e em encantamento. Eu tenho aqui em misticismo um encontro consonantal perfeito? Tenho. Aqui e aqui. Porém, em encantamento, isso daqui não é uma consoante, é um dígrafo. Isso daqui também não é uma consoante. E isso daqui também não é uma consoante. Então, essa alternativa está errada, tá bom? Está errada. Essa terceira alternativa está errada. Já seria a resposta a letra A, mas vamos confirmar. Ó. Em sentido, que e com tem-se a presença de dígrafos de natureza distintas. Dígrafos de natureza distinta. Então, em sentido, ó, sentido, eu tenho um dígrafo vocálico aqui. Em que eu tenho um dígrafo aqui consonantal. E em com eu tenho um dígrafo nasalizado aqui, ou um dígrafo que é igual ao dígrafo de sentido, tá bom? Então, realmente a resposta é letra A. Letra A. Tá pegando o bizu? Vamos para a nossa apostila. Todas essas questões estão na sua apostila também, tá bom? Uma declaração condizente com a sociedade da autoindulgência acelerada, na qual a frase "eu mereço" é usada para justificar futilidades consumistas destinadas a mimar egos. Então vamos lá. Esse tipo de questão aqui novamente vai ser um tipo de questão que é de ortografia e envolve dígrafo. Então a gente, com base naquilo que a gente já viu, qual seria a alternativa que ele está querendo aqui, ó. Observa que ele quer a alternativa que está em desacordo. Em desacordo. A gente tem que ter muita atenção a esse tipo de questão, porque às vezes, por exemplo, na palavra autossuficiência, a palavra está correta. E aí, se você se pegar desatento, você já vai marcar a letra A e perde a alternativa, porque ele quer a errada. Então, observa, ó, autossuficiência, aquilo que eu disse, ó, auto termina em vogal e a palavra que vem a seguir começa com S. Então, eu vou dobrar o S. Autorretrato, da mesma forma. Anti-idade, eu tenho duas vogais que são iguais, elas ficam separadas. Super higiênico, por que aqui eu tive que separar? Porque todas as vezes que a palavra seguinte, quando uma palavra termina com R e a palavra seguinte começa com H ou R, eu separo, tá bom? E foi o que não aconteceu aqui na palavra hiperreal, ó. Hiperreal deveria estar separada, então, portanto, a resposta é a letra C. Segunda questão.
Na aula de hoje vamos tratar somente de questões de acentuação gráfica. Segunda questão. Assinale a alternativa em que, para os termos marcados, foi corretamente justificada a acentuação gráfica de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Padrão da língua portuguesa. Então, ó, a essência da infância. Senhores, olha, todas as vezes, eu esqueci de falar isso lá no início da aula, porque ele está na parte teórica, né? Eu acabei esquecendo. Todas as vezes que a gente tiver questão relacionadas à acentuação gráfica, se bem que a gente só respondeu questão de ortografia até agora, né? Então, ó, todas as vezes que eu tiver questões relacionadas à acentuação gráfica, vai acontecer o que eu chamo de atalho. O que são os atalhos? São formas que você vai, são caminhos pelos quais você vai percorrer que vão te auxiliar na resolução da tua questão. Qual é a primeira coisa que você vai fazer todas as vezes que tiver uma questão de acentuação gráfica? Separação silábica. Então, as palavras são, ó, essência e infância. Essência e infância. Perdão aí, vocês vão me desculpar durante todo esse curso a minha letra, que é bem feia, tá bom? Essência, faltou um N aqui, e infância. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer ao responder esse tipo de questão? Eu faço a separação silábica, ó. Essência e infância. Essência e infância. Pronto, fiz a separação silábica, eu vou ver qual é a sílaba tônica. Eu tenho aqui, ó, paroxítona, 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 paroxítona. Elas estão terminando, faltou Pronto, paroxítona. Elas estão terminando em quê? Ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Então eu vou lá, ó. A essência da infância. As duas palavras são paroxítonas terminadas em A. Ele está dizendo que é só terminada em A. Lá na aula teórica, se você não tiver assistido ainda, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar nesse material, ao fim desse material, o link para você acessar a aula teórica, tá bom? Então, ó, lá eu vou te dizer o seguinte, todas as vezes que eu tiver uma paroxítona, ela terminar em A, ou seja, ela terminar em palavras que são acentuadas por serem oxítonas, as paroxítonas vão perder. Então, ó, não é porque ela é terminada em A, é porque ela é terminada em ditongo. Letra A está errada. Olha só esse bizu aqui, ó. Você pode esquecer qualquer regra de acentuação gráfica, exceto essa regra aqui, ó. A, E, O, N e ENS. Isso aqui, obviamente, pode ser ou não acompanhado de S. Essa é a regra das oxítonas. A regra das oxítonas é que vai te dizer quais são as palavras que são acentuadas, as que não são acentuadas e quais são as razões. Na língua portuguesa, em muitos conteúdos, nós temos a questão da oposição entre as regras. Então, se eu estou te dizendo que todas as oxítonas terminadas em AEO, NNS são acentuadas, é a mesma coisa de eu te dizer que todas as paroxítonas terminadas em AEO, NNS não são acentuadas. Não são acentuadas. Professor, me dê um exemplo. Casa. Casa é uma paroxítona que termina em A. Ela é acentuada? Não. Professor, me dê um outro exemplo. Rede. É uma paroxítona que termina em E. É acentuada? Não. Carro. É uma paroxítona que termina em O. É acentuada? Não. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Agora, olha esse outro exemplo. Réptil. Você tem aqui, ó, réptil. Ela é uma paroxítona que termina em L. É acentuada? Ok. Caráter. Ela é uma paroxítona que termina em R. É acentuada? Sim. Ônix. É uma paroxítona que termina em X. É acentuada? Sim, também. Então, ó, as paroxítonas fazem a inversão, fazem a oposição com a regra das oxítonas, tá bom? Aí pode ser que alguém venha e diga assim, professor, mas a palavra órgão é uma paroxítona, ó, órgão, e termina em O. Então essa sua regra está furada. Na realidade, órgão, essência, infância, não terminam em O e em A, respectivamente. Elas terminam em
ditongo. Elas terminam em ditongo. E, professor, na palavra órfã, eu não tenho aqui uma paroxítona terminada em A? Não, eu não tenho uma paroxítona terminada em A. Eu tenho uma paroxítona terminada em AN. É como se aqui eu tivesse assim, ó, órfã, tá bom? Então é por essa razão que essas duas outras palavras, essas palavras são acentuadas ainda que sejam paroxítonas. Isso daqui você vai encontrar na teoria, tá bom? Na parte teórica das minhas aulas que estão lá no canal, estão gratuitamente disponíveis para vocês, tá bom? Então, letra A errada. Errada a letra A. Letra B, os pais também não querem a desaprovação. Ele está dizendo que ela é uma oxítona terminada em M. Ela é acentuada por essa razão? Ela é acentuada por essa razão? Não, ela é acentuada porque ela é uma oxítona terminada em EM, ó. Bota aí, ó, oxítona terminada em EM. Todas as vezes que eu tiver uma questão relacionada à acentuação gráfica e eu estiver falando de tonicidade, ou seja, monossílabo tônico, oxítona, paroxítona, eu falo em terminação. A única que não vai me trazer essa ideia de terminação são as proparoxítonas. Mas aí é muito fácil, porque todas elas são acentuadas, tá bom? Letra C, tem. Aí ele está dizendo, ó, a palavra tem é acentuada porque ela é uma palavra monossílaba tônica terminada em em. Não, as monossílabas tônicas só serão acentuadas as que terminarem em AEO, acompanhado ou não de S. Esse tem aqui é um caso de quê? Diacrítico. Bota aí do lado, ó, diacrítico. Ou acento diacrítico ou acento diferencial, tá bom? Letra D, frustrá-lo. Ele está dizendo que a regra de acentuação é a regra das oxítonas terminadas em A. Perfeito. Percebe que eu tenho aqui, ó, o verbo frustrar e eu tenho o pronome oblíquo átono o. Como eu tenho o verbo terminado em R, quando eu faço a ênclise, eu fico aqui, ó, frustrá-lo. E nesse caso aqui eu tenho uma oxítona terminada em A. Então a resposta para essa questão é letra D, tá bom? Mas vamos ver o erro da letra E. Isso traz muitos foi o que eu disse? Ó, juízos. A regra das oxítonas ela é tão importante que quando você pega uma palavra, por exemplo, dessa forma, o que é que acontece? Quando você pega uma palavra dessa forma, você vai observar que ela é uma paroxítona. E ela termina em quê? Em O ou em OS. Não deveria ser acentuada. E ela não é acentuada por essa regra. Ela é acentuada pelo quê? A regra dos hiatos. Tá bom? Então essa regra das oxítonas, ela vai te dizer quando a palavra é acentuada, quando a palavra não é acentuada e por que a palavra é acentuada, ainda que ela esteja caracterizada dentro de outra regra. Tá bom? Nós vamos ter aqueles critérios de acentuação gráfica. Tonicidade, hiato, ditongo aberto e o acento diferencial. Volto a dizer, ainda está com dúvida nesse conteúdo? Volta lá na aula de acentuação gráfica, na parte teórica. Eu vou deixar no final desse material e revisa essa parte para que você venha com mais bagagem para essa aula. Tá bom? Vamos continuar. Terceira questão. Imagine que lá os bacharéis em Direito, Medicina... Olha, deixa eu transferir aqui. Imagine que os bacharéis em Direito, Medicina e Engenharia têm direito à prisão especial. Ele vai te dar uma série de palavras aqui e quer saber a razão pela qual elas são acentuadas. Na palavra bacharéis, a acentuação se justifica porque é uma palavra oxítona terminada em ditongo. Então você vai pegar aqui a palavra bacharéis, ó. Bacharéis. Ele está dizendo que é uma palavra oxítona terminada em ditongo. Na realidade, nós temos aqui, ó, uma palavra oxítona, sim, ela termina em ditongo, mas a razão pela qual ela é acentuada não é porque ela é um oxítono, é porque eu tenho aqui um
ditongo aberto. Um ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos que são acentuados? Você vai lembrar daquele bizu, ó. Ei, ó e eu. Pegou o bizu? Ei, ó e eu. Quais são os ditongos abertos? Ei, oi e eu. Ei, oi e eu. Lá na hora da sua prova, se você esquecer desse bizu, você vai incomodar o seu concorrente. Você vai dizer assim, ó. Ei, ó e eu. Aí o cara vai olhar para você. Aí, lembrei. Isso aqui é ditongo aberto, tá bom? Então essa questão aqui, ela está falsa. Falsa é a alternativa aqui. Vamos botar aqui que já vai auxiliar, ó. Primeira, F. Já elimino letra D, já elimino letra B e já elimino letra C. Já ficou mais fácil. A palavra tem está acentuada porque mantém concordância com bacharéis. Mantém concordância com bacharéis. Olha só. A palavra tem, via de regra, não deve ser acentuada. E por que ela é acentuada? Porque eu tenho o verbo na mesma conjugação na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, a escrita é a mesma. Se eu não tiver um acento, eu não vou saber se está no singular ou no plural. Por isso que o nome do acento é diferencial ou diacrítico, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho a concordância sim no plural e já é verdade. Então, é verdade aqui a segunda. Na terceira, as palavras tem e ninguém são acentuadas. As palavras tem e ninguém são acentuadas pelo mesmo motivo. Isso é verdade ou é falso? Primeiro, ó, tem, ela é acentuada por, a gente acabou até de falar, né? É acentuado porque é um diacrítico. É um diacrítico ou é uma palavra com acento diferencial. E ninguém é um oxítono terminado em EM. Então aqui está falso também. Se substituirmos nesse acerto o verbo tem, o verbo ter, sublinhado por manter, obteremos a forma verbal mantém, para que haja a adequação. Não, olha só, quando eu tenho o verbo manter, eu tenho um derivado do verbo ter. Nesses casos, ambos vão ser acentuados. Ó. Ele mantém, eles mantêm. No plural fica mantém com acento circunflexo. E no singular fica mantém com acento agudo, tá bom? Olha aqui o exemplo. Ó. Nesse caso aqui também está falsa essa última alternativa. E a resposta vai ser letra E. VFFF. Senhores, eu vou encerrar por aqui essa nossa primeira aula. É uma aula demonstrativa, estará disponível para você que comprou e para você que não comprou ainda, tá bom? Nós vamos continuar a resolução de questões ainda sobre acentuação gráfica, só que agora nós vamos responder a outras 15 questões da Banca Legatos, tá bom? Um grande abraço para você que me acompanhou até agora e até a nossa próxima aula. Valeu!